Agora, Babi, a nossa entrevista de hoje, eu já estou impactado, porque a gente já conversou com essa terapeuta maravilhosa, super atenciosa aqui com a gente, Muito né? gente boa. E eu tô muito curioso, acredito que vocês também vai destravar algo na sua vida mediante o tal da árvore genealógica. Genealógica, pois Gente, é. meu Ó, Deus. primeiro a gente já, esses nomes difíceis assim, É. mas a gente vai explicar tudo pra vocês nos mínimos detalhes. Eu tô recebendo aqui a Franciane Madeira, tudo bom? Boa Fran, tarde, posso chamar de Franciane. Fran? Por favor. Ah, Boa mais tarde, fácil Fran, pra tudo gente. bem? Boa Seja tarde. bem-vinda. A Fran é terapeuta transgeracional. E aí a gente estava aqui se perguntando o que é, primeiro, né, um terapeuta transgeracional. Quero que você explique um pouquinho do seu trabalho pra gente e depois a gente já entra aqui na nossa pauta falando um pouquinho da árvore genealógica. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo abordar esse assunto que realmente vai trazer, além de uma curiosidade, um caminho de cura. A terapia transgeracional ela é uma abordagem que vai entender, compreender o impacto da vida, da história dos nossos antepassados na nossa vida hoje. Então, quais foram as narrativas que os nossos antepassados viveram de forma traumática, que deixaram segredos, comportamentos difíceis de terem sido superados e que, de alguma forma, atravessaram as gerações e que hoje estão impactando na nossa maneira de ver o mundo, ou até mesmo fazendo que a gente repita alguns comportamentos que nos trazem sofrimento. Muito bom. E aí o teu trabalho, então, é decifrar todo esse acontecimento que a pessoa teve aí até mesmo antes dela nascer. Exatamente. Uau, hein? Que vem de, um exemplo, vem de gerações em gerações, de tataravô para bisavô, de bisavô para avô e passa para o pai. Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Então a gente vai abordar a árvore genealógica, né? Isso. A gente estuda a dos bisavós para frente. Então os Dos bisavós, bisavós. avós, não que não tenham impacto 4 pra gerações, trás. então, mais Isso. ou menos. Tá. Mais ou menos a gente vai procurar a história dos nossos antepassados até os nossos bisavós. Então a partir dali a gente vai tentar entender quais foram os eventos mais difíceis na vida deles, né? Se tiveram imigração, falências, perdas, lutos, né, sentimentos de injustiça sofrido, vícios, né, comportamentos que trouxeram sofrimento para a família e como ele foi impactando geração após geração. Porque, por exemplo, como é que eu quero entender os meus pais hoje se eu não entender que eles nasceram diante de um contexto familiar? Então eu preciso estudar os meus avós para poder entender como meu pai foi uma criança, como ele se tornou um adulto, qual foi o impacto da história dele com os pais dele, que hoje de alguma forma impactaram na minha vida. Qual foi, assim, a história mais incrível que você já atendeu? Assim, eu sei que eticamente você não pode falar, mas assim, não precisa falar nomes nem nada, mas só pra gente entender, por exemplo, como isso pode impactar mesmo. Mas, por que eu vou fazer isso? Então, tem alguma história que você pode contar pra gente, assim, sucintamente, pra gente poder entender realmente por que é importante a gente fazer essa terapia? Então, assim, tem várias histórias, né? Mas eu tenho um caso aqui, um pouquinho recente, de uma pessoa que trouxe um sentimento de injustiça sofrido pela família com um impacto muito grande. O avô foi assassinado e foi sempre um sentimento muito difícil de superar. A família nunca conseguiu elaborar, porque ele era novo quando faleceu e teve um impacto muito difícil. E depois que a gente começou a estudar a árvore genealógica, compreender um pouquinho mais a situação da família, foi aberta uma oportunidade de ressignificação, de entender como que aconteceu o evento que culminou para aquele desfecho. Então isso permitiu que abrisse uma porta para um perdão, para uma misericórdia, para algo que aquela família viveu de uma forma diferente, aquele sentimento de injustiça. Porque aquilo nascia um rancor, nascia uma dor muito profunda que aquela família nunca conseguiu aceitar aquele episódio na família, que é muito traumático, né? Então é claro que isso não apaga o que aconteceu, mas abre um caminho para a ressignificação do efeito daquilo na vida daquela família. Então foi realmente bem Forte. Muito forte, hein? Agora, Franciane, eu gostaria de perguntar, Fran, no caso, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte: o que te levou a você se estabilizar exatamente nesse tipo de terapia? Você passou por alguma experiência, teve alguma experiência familiar que, através dessa experiência, você conseguiu se curar e você voltou na tua cabeça, bom, preciso ajudar e curar outras pessoas também?
Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. O mover que a gente tem para as coisas, o impulso, ele sempre nasce de uma narrativa familiar, não tem como, né? E foi através de uma situação muito difícil que eu tinha com o meu pai, que era a presença do alcoolismo na família, né? Então foi uma situação de sofrimento desde a minha infância. E eu sempre quis entender qual era o sentido daquele sintoma, né? E de tudo que a gente havia passado durante a vida. E nada tinha uma explicação. Eu não conseguia encontrar na história do meu pai algo que justificasse o comportamento dele. E foi buscando esse autoconhecimento e começando a compreender a história do meu avô, pai dele, eu comecei a entender o sofrimento que o meu pai trazia e que ele descontava no alcoolismo. Então era uma história do meu pai com o meu avô, de um sofrimento muito grande, que impactou a única forma que o meu pai encontrou de viver e conviver com aquele sofrimento que ele carregava era através do alcoolismo. Isso não mudou a presença do alcoolismo, mas me permitiu ver uma imagem do meu pai além do alcoolismo. E me ajudou muito na superação, inclusive no fim de vida do meu pai. Então, me ajudou a olhar para ele diferente. Então, trouxe uma forma muito mais amorosa de eu entender o sofrimento do meu pai e não só olhar ele como um homem alcoólatra. Uau, forte isso demais. Por exemplo, a gente sabe que a terapia, geralmente a terapia comportamental, cognitiva, enfim, a gente faz individual. E aí, se eu, por exemplo, sou casado com o Renato, se eu faço, meu terapeuta não pode atender o Renato. Então, assim, dentro dessa questão da terapia, da árvore genealógica, a família faz junto essa terapia ou a família ela tem que fazer separada? Você não pode atender, por exemplo, o marido também, o filho? Como é que é? Tem uma diferença da terapia comum? A gente pode atender junto, sim. Só lembrando que o impacto na árvore em cada descendente é diferente. Então, eu posso atender 2 irmãos que são frutos da mesma árvore, os mesmos pais, as mesmas histórias, porém o impacto na árvore em cada um deles é diferente. Nossa, Sério? Entendi. Uau. Então tem que ser mesmo individual. Individual. O atendimento não tem como ser uma coisa Conseguimos fazer diante de um evento em específico, mas sempre entendendo que a narrativa de cada um diante daquela história já vai ser diferente. Por exemplo, um pai e uma mãe que perderam um filho. Você pode estar junto, mas para um pode ter sido o fim do mundo e para o outro Isso. pode ter sido um alívio, sei lá, pela questão que a pessoa tinha uma doença muito grave. Então tem que ser tratado Exato. individualmente, mesmo no coletivo. Mesmo no coletivo. Entendi. Ótimo, é isso aí, ó. Fica ligadinho com a gente, porque temos muitas informações através dessa terapia, porque até então eu não conhecia. Você conhecia, Babi? Não conhecia, é muito boa e tem muito mais perguntas para vocês. Nós vamos fazer aqui para a Fran. Mas antes disso, nós vamos estar mostrando algumas imagens. Eu gostaria que a Fran, né, relatasse para a gente, explicasse até mais, abordasse sobre esse assunto maravilhoso que a gente está tendo aqui. Pode falar um pouquinho para a gente, Fran? Então, aqui eu trouxe 3 imagens que vão trazer exatamente um ciclo, um padrão de repetição de sofrimento. Então, eu tenho, de repente, uma história de avós que tinham históricos, né, de um padrão na educação dos filhos muito mais rígida, inclusive talvez com violência, se repetiu na história do filho. E o neto, de alguma forma, quando ele se torna pai, ele decide, em mim para. Aqui para esse padrão de repetição de violência. E aí ele ressignifica. Então, a decisão da gente olhar para a nossa árvore genealógica é justamente a decisão de parar com um ciclo de sofrimento. Um padrão de repetição que faz mal para a família. Então, né, quantas palavras que são ditas, né? Você não vai dar certo, você é um fracassado. E que aí, de alguma forma, o nosso pai ouviu do próprio pai e acaba repetindo isso no seu filho. Quantas vezes a gente, né, eu como mãe, muitas vezes me pego com as minhas filhas repetindo palavras que eu ouvi, mas hoje já com essa clareza, opa, eu estou repetindo, eu não... em mim para. Entendi. Sim, isso é legal você trazer. Eu vejo até pela questão do meu pai. Meu pai também teve o pai dele era alcoólatra. E aí, diante disso, de toda essa questão que meu pai sofreu com os irmãos, vendo a mãe ali passando, ele falou, em mim para. E ele nunca pôs uma gota de álcool na boca. Isso que eu ia perguntar a respeito disso. Como assim? Sem saber, né? Doutor, intuitivamente, né? Como assim, um exemplo? Acho que foi o caso do teu pai, né? O pai... Não, foi o pai avô. Do meu pai. No caso, o avô isso, dele. Meu avô. O seu avô, ele foi alcoólatra, aí chega o teu pai, nunca bebeu na vida.
Tem essas coisas também, doutora? Explica um pouquinho pra gente. Tem. A gente vai Ou então vice-versa, consegue ser quebrado isso? Como... a gente vai olhar muito o que a gente chama na terapia transgeracional de efeito pêndulo. O que é isso? Então, um avô que era alcoólatra, o pai, né, filho desse no teu caso, não coloca uma gota de álcool. Aí na terceira geração, ou seja, na geração dos netos, pode ser que esse padrão de repetição do alcoolismo aconteça. Porque é um efeito pêndulo. Então a gente encontra muito isso. Por mais que o pai não esteja, se não for ensine. No meu caso, eu também nunca fui, a gente nunca foi. É uma bebê. possibilidade, né? Muito. Porque às vezes a gente se identifica muito com a história de sofrimento dos avós. Então aquilo que não foi visto no sofrimento na geração dos nossos avós, se precisasse aquela árvore, né, precisar que isso seja revisitado, a gente vai olhar para os netos. Então, aí você fala, ó como é importante essa questão que você falou de individual. No meu caso, que eu vi o meu pai, eu não repeti. Mas as irmãs do meu pai, eu tenho primos que hoje eles trabalham em clínicas de recuperação de alcoólatras. Hoje eles já estão reabilitados, mas assim, viveram a vida inteira passando por esse problema. Hoje um deles é até um dos organizadores, uma referência. Mas assim, as irmãs, os meus primos, passaram exatamente por isso que você falou. Por isso a análise da árvore é tão importante, porque a mesma história impacta diferente nos descendentes. E além de repetir, a gente pode reparar. Então a reparação é justamente isso. Ele não viveu o vício, mas ele repara quem vive o vício. Por isso que existe essa maneira da gente poder entender as diferenças para cada pessoa dentro da árvore genealógica. Rapaz, o assunto tá gostoso, tô gostando. Tá aqui olha, se abrisse espaço para perguntas aqui, telefonema. Olha, André. Ligaria. Pode ligar, pode ligar. É que a gente gosta de falar com eu gosto de ouvir o pessoal. Né? Porque esse assunto, Bárbara e Fran, é muito pertinente, porque as pessoas ficam assim se questionando. Poxa, gente, por que acontece isso? Mas, um exemplo, por que eu nunca bebi na minha vida, nunca fui rebelde na minha vida, por que meu filho é? Né? Eu nunca menti na minha vida, por que meu filho mente? Por mais que eu eduque, é uma coisa estranha. E a gente fica com culpa, né? né? Poxa, o que eu fiz de errado para que... Muita gente fala isso, E não Fran, não todo tem mundo tem que fala tirar essa culpa e entender que existe uma herança lá atrás de sofrimento que pode estar presente nessa vida. Tem mais imagens pra gente analisar aqui junto com a Fran, pode colocar, vai falando pra mim aqui a próximo passo. Tá. Aqui é uma imagem de um trauma coletivo, ou seja, a gente precisa entender o trauma transgeracional, ou seja, esse trauma que atravessa gerações, onde ele está presente. Então, ele está presente dentro de um contexto individual, familiar, mas também um trauma coletivo. O que é um trauma coletivo? É um trauma vivido por um grande grupo de pessoas. Então, ou seja, pessoas que vivenciaram um impacto. Por exemplo, a guerra que está acontecendo, entre o Hamas e Israel. Então, aquela população que é a grande massa, aquilo vai impactar as gerações. Exatamente. Os indígenas, né? Todo esse processo histórico e cultural que também atravessa gerações. A gente também entende que isso está presente na nossa história. E culturalmente, o Brasil, né, sofreu com muitas questões. Então, a gente sabe que hoje a gente tem um problema no nosso país de roubo, um problema de corrupção, né? Por quê? Porque veio desde lá de trás, desde a parte de colonização, e a gente entende que o nosso país passa por isso. Às vezes a gente fala, ai, que país isso aqui e tal, mas realmente a pessoa não fala, o mal do Brasil é o brasileiro, essa frase todo mundo fala. Infelizmente, o brasileiro, ele foi colonizado de uma forma totalmente desestruturada. Exato. Né? Então, isso também impacta nos nossos costumes. Né? Não, mas vamos dar um jeitinho aqui. Mas não vamos deixar para última hora. Então, tudo isso exatamente. Tem a comportamento, as nossas questões de crenças também nascem desse processo que a gente foi sobrevivendo ao longo das gerações e se adaptando ao longo das gerações. Então, isso tudo tem um efeito do quê? De fatos históricos que foram sendo transmitidos de geração em geração. Vamos ver mais uma imagem? Vamos ver que eu tenho uma perguntinha, tá na pontinha da língua aqui. Aqui a gente tem as 3 gerações. Isso, essa é uma imagem para a gente entender também o impacto da nossa avó materna. Então aqui tem 3 gerações de mulheres, para a gente entender que aquilo que a nossa avó estava vivendo grávida da nossa mãe, nós também estávamos vivendo o mesmo evento. Então isso é o efeito do transgeracional.
Então, aquilo que a nossa avó, grávida da nossa mãe, estava impactando na nossa vida. Então, imagina aquilo, de repente, a sua avó teve uma gestação com impacto do ambiente muito difícil, com violência, com perdas financeiras, a sua mãe já estava sendo impactada e você também já estava recebendo o efeito desse trauma. Então, são 3 gerações sendo impactadas simultaneamente. E aí, imagina hoje as nossas grávidas. Se a gente olhar para elas hoje e entender que existem 3 gerações ali sendo expostas àquilo que ela está vivendo, qual seria a nossa responsabilidade diante dessas grávidas? Ai, 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 Fran, tu veio na hora certa! Fran, a minha pergunta é o seguinte, agora eu quero já envolver um lado espiritual, porque nós temos um público aqui... Tá caindo, né, amigo? Ai, caindo. É que a sua orelhinha é muito pequena. Nós temos um público muito cristão, a emissora assim, é uma emissora cristã, e um público aí bastante cristã, e eu como pastor, eu pego muitas pessoas que têm esses casos. A gente fala muito na igreja evangélica, a Bárbara vai concordar comigo, sobre maldição hereditária. Ah, que o pai passou, que o avô passou, então por isso que você está passando por isso, aquilo e acolá. Eu gostaria até de um ensinamento assim agora... Científico, para poder ajudar essas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas que passam muito por esse tipo de situações de hereditariedade? Então, a gente vai vou trazer uma abordagem que hoje a ciência estuda, que é a epigenética, para a gente entender esse viés também espiritual, para entender por que há essa sensibilidade maior ao efeito do trauma. Então, eu vou dar o exemplo de como começou as pesquisas científicas que começaram a trazer essa evidência de que o trauma atravessa gerações. Eles pegaram camundongos e começaram a dar choquinhos em camundongos e colocar spray de cheiro de flor de cerejeira. Então, cada vez que eles davam um choquinho, eles tocavam o spray de flor de cerejeira. Na segunda geração, né, os filhos desses camundongos, cada vez que eles sentiam o cheiro de flor de cerejeira, eles ficavam super agitados. Sem receber o choque. Mas nessa geração que eles recebiam o choque, o que foi associado na memória epigenética desses ratinhos? Que o cheiro de flor de cerejeira era sofrimento. Então, o gatilho era flor de cerejeira, com um choquinho é dor. Então, a segunda geração, quando sentia o cheirinho de flor de cerejeira, ficavam agitados. Por quê? Porque a memória que eles tinham daquele cheiro era associada ao quê? À dor. Na terceira geração, ou seja, os netos, eles eram hipersensíveis ao cheiro de flor de cerejeira, ou seja, eles farejavam o cheiro a longas distâncias. Por quê? Porque tinham essa memória epigenética da flor de cerejeira ao gatilho da dor. Então, essa explicação nos ajuda a entender essas repetições de sofrimento, porque que muitas vezes a gente é tão sensível e tão vulnerável a determinados eventos que nos acontecem. E às vezes a gente não encontra explicação, às vezes por alguns medos, algumas fobias ou alguns comportamentos, por exemplo, simples, né? Eu tenho um sonho de empreender, eu quero muito colocar o meu negócio, mas eu tenho pavor só de pensar em construir um negócio. Porque esse construir um negócio, esse empreendedorismo tem gatilhos de memórias. Nós somos feitos de memórias. Como é que dura esse tempo de terapia? Quanto tempo a pessoa precisa fazer? E o que realmente acontece ali naquele momento de terapia? Ok, a pessoa entendeu, achou ali um gatilho. Tá, ela vai fazer o que com isso? Como é que ela pode sair sei tudo dessa? isso e agora? Dorme com essa, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar a árvore em cima de um motivo de consulta, que a gente chama. O que é isso? É o tema que ela quer olhar. Porque imagina, a gente tem uma árvore com vários antepassados, várias histórias. Não tem como a gente trabalhar todas elas e a gente também precisa entender quais dessas histórias impactam na nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente precisa definir é o motivo de consulta. Ou seja, o que você quer olhar na sua vida para entender se isso tem um impacto da sua árvore. Então, definindo isso, a gente vai o quê? Construir essa árvore genealógica. E aí a gente vai pegar as narrativas. Pais, tios, avós, bisavós, data de nascimento, data de falecimento, o que aconteceu, né, com esses familiares. E a partir disso eu vou, como terapeuta, identificando que tipo de situação nessa árvore pode estar relacionada a esse motivo de consulta. Então, as primeiras sessões são o quê? Construção histórica. Né? É o resgate da história. E a partir da narrativa, a gente já há curas incríveis.
Porque só de você redescobrir a história da família, você já vai trazendo um sentimento de identidade muito forte. Porque fala de quem somos. Né? Exato. Então, só reconstruindo a história, você já está recebendo uma cura. Porque faz parte da tua vida, quem você é. A história que te fez, que te moldou, o que você acredita, os teus valores, os teus princípios, eles foram moldados em base de uma história. Então, você precisa reconhecer. E aí, depois, a gente vai trabalhando, claro, o processo das dores, né? O que sobrou dessas dores? A culpa, o medo, a vergonha. Como esses sentimentos estão na tua vida hoje? E aí, a gente vai trazendo um caminho de ressignificação. E é lindo. Nossa, imagina. Ai, já tô doido para sentar naquela Pra fazer, cadeira né? da Fran e começar a relatar. Mas olha só, antes de nós pedirmos rapidinho, André, mais uma imagem, só uma pergunta, você está relatando aí, me veio na mente o seguinte, a pessoa antes de chegar lá no teu consultório para poder falar sobre as gerações, ela já teria que, um exemplo, eu não sei nada do meu bisavô, eu teria que chegar para minha mãe, que é viva, e pegar informações com ela. É isso que as pessoas já têm que chegar antes de chegar até... Tem gente que não sabe nada. Vai saber, às vezes não tem. Como é que faz? Como é que Não faz? necessariamente. Eu instruo, se existe essa possibilidade, que sim. Você vai aproveitando os teus familiares enquanto eles estão vivos. Eu chamo de arquivos da família. Aproveita aquela tia, avó, né, os avós, enfim, e vai resgatando a narrativa oral. Então, vai me contando da história da família e aí você vai anotando. Fora isso, você vem com as informações que você tiver. Eu não faço uma pesquisa prévia, eu incentivo. Mas eu vou trazer aquilo que você souber de história da tua família. E o processo vai trazendo memórias que você, em algum momento da tua vida, ouviu, mas nunca deu significado. Quantas vezes a gente foi no jantar de família, e aí a tia falou determinada, e eu vou te perguntar, porque existe um norteador, né? Eu tenho algumas perguntas específicas, e você vai me dizer assim, nossa, eu me lembrei agora, não sei se isso é importante. É sempre assim, a frase é essa, eu não sei se isso é importante e vai te ajudar, mas eu lembro dessa história. E aí a gente vai construindo. A gente vai desenhando a tua árvore num papel, de acordo com a tua narrativa. Uau. Vamos mostrar uma árvore genealógica que eu acho que é bem curiosa. Vocês conhecem as Kardashians, né? Essa aí que elas adoram expor a família, todo. Fala um pouquinho dessa árvore pra gente. Então, aqui a gente tem uma representação da árvore, né? Trazendo uma pessoa central, que é ali de baixo... Acho que é a mãe, né? É a mãe. E ali todos os antecedentes dela, né? Ou seja, esses antepassados que vão trazendo a linhagem. Aqui é mais uma árvore do próprio pedigree mesmo, ou seja, de quem que ela é filha. Aqui acho que são avós, e aí as filhas, os maridos e os filhos. E os netos. Delas, né? Então aqui a gente tem uma representação mais genealógica. Não traz tanto o impacto que a gente pesquisa na árvore, que são o que cada pessoa viveu. Então aqui a gente tem uma imagem de quem é filho de quem é neto de quem. Então essa é mais a imagem genealógica. Depois disso, a gente vai o quê? Entender como que foi a história de cada um para saber o impacto nesses descendentes. Uau. Tem mais uma imagem aí? Pode colocar pra gente se tiver uma próxima. Até colaborando um pouquinho com a história dos Kardashian, tem um programa que fez a exploração da árvore genealógica da Julia Roberts e descobriu um segredo de família. Ela não é Roberts. Sério? Sério? Uau! Explorando a árvore, ela não sabia, né? Ela sempre se apresentou como Roberts, e aí esse programa foi explorar a árvore genealógica e descobriu que o antepassado não era Roberts. Era nome artístico mesmo, Era nome então. artístico, e ela ficou chocada quando descobriu. Muito legal. Obrigada, pode tirar a imagem aqui. Gente, eu achei sensacional, eu acho que é uma coisa super curiosa, né? Babi, tem uma pergunta do nosso câmera, do Barrica. Ele quer fazer uma pergunta, passou para mim, poder passar para a doutora, que é o seguinte. No caso dele, assim como algumas pessoas que estão nos assistindo, posso estar passando pela mesma situação. Que quer fazer essa terapia, mas só que o pai e a mãe morreram. E agora? Então, a gente vai tentando ver se existem outros familiares, tios, né, dos dois lados, vai construindo. Tem alguns sites de pesquisas genealógicas que nos ajudam a trazer uma narrativa. Isso tudo vai colaborando e a própria experiência daquilo que a pessoa sabe, do que ouviu desses pais enquanto vivos. Então, aquelas memórias que a pessoa sabe. E a gente vai, através das datas, também inserindo um contexto histórico da época.
o que estava sendo vivido naquela época, que pode ter de alguma forma impactado. Então é uma busca também bem minuciosa, né? É uma coisa bem refinada, bem minuciosa. Muito legal, gente. Olha, bom, desejo aí pra você muitos clientes. Obrigada. E com certeza, se eu tiver a oportunidade, vou fazer, porque acho que é muito legal. Acho que você deve descobrir muita coisa aí, né, por trás da sua árvore genealógica e entender, às vezes, por que você tem aquele jeitinho mais assim, mais assado, e não repetir isso com os seus filhos. E se tiver também, claro, algo que não é legal, você saber por um fim ali. Obrigada, Fran. Eu quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo. Obrigada. Então, se você quiser saber um pouco mais, né, da terapia, a gente tem o meu Instagram, que hoje é a rede que eu consigo mais alimentar com conteúdos, que é o Franciane Madeira, @FrancianeMadeira. E lá vai ter muito material para você começar a explorar a tua árvore genealógica e dar sentido para muitas coisas da tua vida hoje. Muito legal. Até uma próxima. Depois vem um dia aqui pra gente conversar, Exato. trazer, fazer alguma coisa, mostrar, né? Bem aqui acontecendo ao vivo. E responder pergunta do público também. Responder pergunta do público Assessora também. maravilhosa. Qual que é o nome dela? Que eu A esqueci. Lloyd. A Lloyd. Traz ela novamente, amiga.